Olá, meu nome é Bianca Aparecida Carvalho, sou estudante do curso de Letras Português e Inglês da UFPJM. Eu sou negra, estou com cabelo preso e atrás de mim tem uma parede branca. Hoje eu irei falar um pouco sobre a questão do conflito da maternidade na obra Casas Vazias, da autora Brenda Navarro. Irei compartilhar minha tela agora. Bom, Brenda Navarro, ela é uma escritora mexicana que nasceu em 1982 e escreveu diversos romances. A nossa obra escolhida foi a obra Casas Vazias, justamente por tratar dessa questão da maternidade de uma forma bem dinâmica e também interessante pelo resumo da história. Bom, basicamente, Casas Vazias é uma obra onde Brenda Navarro nos apresentam duas mulheres que vivenciam a maternidade através da mesma criança. A primeira mulher, ela é a mãe biológica. Ela é aquela mulher que ela quebra com o padrão do que deveria ser a mãe perfeita. Ela deixa claro desde o início que ela nunca quis ser mãe, que ela nunca se viu nesse papel de mãe. Mas a gente percebe no decorrer da história, a partir do momento que ela perde esse filho, o sentimento de culpa, o quanto ela fazia para que esse filho tivesse uma vida boa, uma vida legal, principalmente por ser uma criança especial. E a gente percebe no final, no decorrer da história, que não é que ela não amava o filho dela, ela só estava tão sobrecarregada e eram tantas responsabilidades que ela não tinha tempo para perceber isso. A segunda mulher, ela é a mãe adotiva, entre aspas, vamos dizer, porque a gente acaba descobrindo que ela sequestra essa criança, porque ela achava essa criança muito bonita, e ela achava que essa criança seria a solução para resolver um relacionamento abusivo no qual ela vivia. A criança recebe dois nomes, pela mãe biológica, Daniel, e pela mãe adotiva, Leonel. A gente percebe também que essa segunda mulher que sequestra, que ela queria, porque queria ser mãe de uma forma tão obsessiva, ela não tinha estrutura nem social, nem psicológica para cuidar de uma criança. No final, essa criança desaparece, nós não sabemos qual foi o destino dela ao certo, mas fica essa sensação do vazio na vida dessas mulheres que se tornaram mãe daquela criança ali em algum momento. As duas mulheres não recebem nome na obra, elas não têm um nome na obra, porque elas vivem basicamente para a maternidade dessa criança em si. Bom, na primeira parte do conflito, vou fazer uma pequena apresentação dessas mães de Daniel barra Leonel. Primeiro a gente fala da mãe biológica. Ela é aquela figura que ela quebra aquele mito do instinto materno de que a mulher tem que ser mãe, que é um amor ali incondicional, que é o tempo todo, e ela nos mostra o tempo todo na obra essa complexidade, essa contradição do maternar, do ao mesmo tempo que do amar ser mãe, não querer ser mãe, do amar a criança, mas não querer a criança ali, porque querer ter a sua vida própria, ter a sua identidade de volta. E o segundo perfil é da nossa mãe sequestradora. Ela é aquela figura que ela reforça muito a crença social de que a mulher, para ser completa, ela precisa ser mãe de toda forma. Mas ela também experimenta ao decorrer ali, a partir do momento que ela sequestra essa criança e que ela descobre, principalmente o autismo, que ser mãe não é o que ela imaginava, que é muito mais complexo do que isso, que exige muito mais. Bom, eu trouxe alguns trechos para ilustrar da obra, tanto da mãe biológica quanto dessa mãe que sequestra. Logo no início, tem algumas falas dessa mãe biológica que deixa claro que ela não queria ser mãe. Vou trazer destaque aqui a primeira frase, que é: nunca quis ser mãe. Ser mãe é o pior capricho que uma mulher pode ter. E ela traz também que nos primeiros dias com o filho, na vida dela, em vez de felicidade, que ela deveria sentir, ela se sentia num suplício. Porque ela queria que essa criança calasse a boca, mas ela tinha medo de que alguém escutasse o desgosto que causava ela escutar ele chorar ali, precisar dela o tempo todo. Durante a gravidez, tem um trecho que ela fala de quando ela descobriu da gravidez do filho dela, que ele não queria habitar o corpo dela. Tanto que ela fala, tudo com Daniel era uma contradição, não querer ter filhos, mas procurar engravidar, não querer estar grávida, mas procurar nas atitudes de Fran, que era o marido dela, aprovação. E depois do sequestro, ela se compara ali, ela se vê naquele sentimento de culpa, quando ela fala, depois que Daniel foi embora, eu não deixei que nada fosse tirado de casa. Como cadela recém-parida, me isolei no canto do quarto com umas mantas que eu quase não soltava, porque ainda tinha um aroma do meu filho, que mostra pra gente essa questão da ambivalência, da questão do que ela não queria ser mãe, mas quando ela perdeu o filho dela, ela percebeu que não, ela amava o filho dela, ela não queria que nada fosse tirado dali, porque tinha o cheiro do filho dela, era uma presença dele ali ainda. Bom, nessa parte que foi dado o título de Manifesto barra Oração Antimaternidade, que foi ali o pós-maternidade e o pós-sequestro, uma das frases dela que mais marca no livro é quando essa mãe biológica ela fala: não parir, não gerar, não dar motivo às células que criam a existência, não ser vida, não ser fonte, não deixar que o mito da maternidade se estendesse em mim, interceptar as possibilidades de Daniel enquanto ele estava no meu ventre, recontrair as contrações pelas quais eles dois nasceram, não parir porque depois que nascem a maternidade é para sempre. Essa frase ela impacta muito e ela conversa muito com as três autoras que nós iremos falar no final. Bom, trouxe também agora algumas frases da mãe sequestradora. A primeira frase, que é logo quando ela sequestra essa criança, que ela fala com o marido que eu tinha trazido o Leonel para nossa vida para a gente ser uma família. Quando a gente fala do desejo dela de querer ser mãe, ela nem mesmo ela sabia o porquê. E antes do sequestro, ela nos conta que ela sempre quis ter uma filha, uma menina, para poder arrumar os cabelos com laço de fitas, vestir com vestidos esvoaçantes. E ela fala, porque ter menina é sempre mais divertido. E depois do sequestro, ela deixa bem claro, principalmente quando ela descobre que a criança era autista, e ela percebeu que, olha, estava arrependida, porque elas perguntam por que ele não chorou antes de entrar no táxi. Ela ainda destaca que ela era a mulher que estava ali com a sombrinha vermelha, que sequestrou essa criança. Porque ela percebeu ali que não era realmente o que ela imaginava e que não seria essa criança que iria salvar o relacionamento dela. Bom, agora voltando para as três autoras, o que diz cada uma delas.
e como se relaciona essa fala com o livro. Primeiro, Elizabeth Badinter. Elizabeth Badinter, em sua obra O Conflito da Mulher e a Mãe, ela questiona justamente o mito materno, que é ter essa ideia de que a maternidade social ela é culturalmente imposta ali para a mulher. E a mulher acaba perdendo a identidade de si mesma, a busca por si mesma. O que deixa bem claro ali nas falas da mãe biológica que, olha, ela não queria ser mãe, ela tinha uma vida antes daquela criança, e a partir do momento que ela se torna mãe, ela passa a viver somente pela criança. O que acaba acontecendo também com a mãe que sequestra, porque ela tinha todo esse desejo obsessivo de se tornar mãe, mas a maternidade não era de forma alguma o que ela imaginava que seria. E o fato dessas mulheres não ter nome, tudo isso já mostra basicamente o que a Badinter diz, que essa ideia de maternidade ela é algo social que ela é imposta para a mulher. Tanto é que tem a fala da mãe biológica. Não se pode ser humano se outro organismo suga sua vitalidade. Ou seja, ela deixou de ser ela mesma, de viver por ela, para viver por outra pessoa, para viver por essa criança que ela gerou. Bom, Silvia Federici, em sua obra, ela fala muito sobre a questão do controle do corpo de vida feminino. Ser um projeto capitalista. Por quê? Porque a mulher, a partir do momento que ela decide reproduzir, ter filhos, ela está gerando mão de obra para alimentar esse sistema capitalista. E não é uma visão tão clara assim na obra, mas também tem, a partir do momento que a gente vê aquela segunda mãe ali que tinha aquele desejo obsessivo por se tornar mãe, que ela sequestra uma criança, ao ler a obra a gente percebe que ela não tem estrutura nenhuma para cuidar de si própria. Tem momentos que ela fala da questão do passar fome, de mal ter o que comer em casa, e ela queria ter mãe. E ter uma criança é um gasto, você precisa alimentar. E sendo uma criança autista com necessidades especiais, esse gasto triplica. E uma das falas da mãe biológica também, ela ressalta isso que a Silvia Federici fala, que é a questão do eu tinha um feto no ventre, estava tão certa disso, como de que não queria mais continuar ali. Pensei em abortar, pensei mesmo. Por isso é que, se alguém tinha culpa do que aconteceu depois, era eu, porque decidi ignorar esse pensamento que poderia ter salvado todos nós. Aqui ela fala da questão ela pensou em abortar, ela queria abortar, mas com medo desse julgamento social e do que essas pessoas iriam falar, ela acabou se permitindo ter essa criança. Bom, Vera Iaconelli. O que Vera Iaconelli nos diz na obra Manifesto Antimaternalista? Ela mostra a maternidade como um lugar de dor e resistência. Ela fala da questão do direito à ambivalência, assim, que a gente percebe muito nessa obra, tanto nas duas mães, do fato de não querer ser mãe, mas acabar sendo essa mãe, de sentir essa culpa do fato de querer ser mãe, mas depois não querer mais, porque a maternidade não é aquilo que se imagina. Ela também quebra essa ideia de que a mãe é uma pessoa santa, que ela tem esse amor incondicional, que ela não pode errar. Um dos trechos claros que fica nisso é logo quando essa mãe biológica, mais uma vez, ela fala, logo no início, quando ela teve esse filho, que ela não dormiu, que o filho chorou 5 ou 7 vezes na noite, que ela oferecia o peito, e ele não queria. Por mais que ela apertava ele contra ela, erguia ele nos braços para movimentar, ele não parava de chorar. Por quê? Porque ele sabia que ela até fala, Daniel chorava como um homem que sabia que podia comer, dormir e chorar na hora que quisesse. Porque nós mulheres, embora cansadas e sonolentas, estaríamos aos seus pés. Então isso deixa muito claro isso que a Conelli fala. Que, olha, a questão da mulher, a partir do momento que ela se torna mãe, ela tem esse apagão, ela perde um pouco dessa identidade. E interligando as 3 autores é o que elas falam, olha, a sociedade, ela transforma a mulher numa máquina de reprodução, é como se a mulher fosse obrigada a se apagar para viver somente por aquelas crianças. A mãe deve existir, a mãe tem que ser perfeita, a mãe tem que viver para o filho. E nós sabemos que a realidade dessa mulher, dessa mãe, é precária, é triste. Bom, o que dá para trazer de conclusão dessa obra, porque o espaço é bem curto? A literatura, ela permite ser justamente esse espaço que faz essa denúncia, que quebra essa ideia dessa maternidade perfeita. Ela nos traz a refletir também se realmente, olha, ser mãe é isso tudo que eles falam? Ela também permite trazer esse espaço de resistência e cura. Essa obra, ela faz uma denúncia da questão do corpo feminino a serviço da economia, quando a gente faz essa ligação aí com as 3 escritoras. Ela mostra que também a maternidade não é um destino, ela pode ser uma escolha. Ela também faz essa quebra dessa existência de um amor materno incondicional, desse amor que supera tudo. Também fala da questão do instinto materno. Não existe um instinto. Como tudo na vida, a maternidade ela é algo que vai sendo aprendido aos poucos. Ela é passiva assim, de erros. E também quebra essa romantização da maternidade, que é a idealização da mulher só quando ela se torna mãe. É um espaço de cura, porque mostra que a mulher ela não precisa ser reduzida apenas à maternidade. Que a maternidade não é um destino compulsório, que ela tem escolha sim. Mostra a questão das nossas subjetividades, das identidades, que não precisam se reduzir a esse ideal criado pela sociedade. E também deixa, por fim, esse espaço de reflexão da mãe enquanto ser humano. A mãe não é apenas uma máquina de fazer e cuidar de crianças. A mulher tem uma história por trás daquilo ali. Ela não é somente essa mãe que cobram dela o tempo todo. Ela não foi criada somente para isso. Bom, e é basicamente isso que eu gostaria de falar um pouco. O espaço é muito curto. Espero que tenha ficado claro, que tenha dado para entender um pouco o porquê que essa obra é uma obra tão especial e porquê que essas autoras elas devem ser lidas e conhecidas, principalmente pelas mulheres. É isso, eu agradeço pela atenção.